todos! Como é que vocês estão? Então, lá vamos para mais uma lição. Espero que tenham estado atentos ao que a Raquel disse e qual é o tema que hoje a nossa lição se baseia, porque nós temos estado a falar sobre a união, certo? Mas hoje vamos falar um bocadinho sobre os resultados, porque ou o efeito que acontece pelo facto de nós vivermos em união. E nós estamos-nos a basear sobre a igreja primitiva e acredito que seja o desejo para Deus que nós possamos viver como a igreja primitiva, para que mais pessoas possam reconhecer o amor de Deus, quem é Jesus, o que Ele fez por nós e que possam ver a diferença, não é, em nós. Então, como a Raquel também disse, hoje vamos nos basear em Atos 2, no versículo 43 ao 47. Eu vou ler um instantinho, está bem? Para que nós possamos voltar a ouvir estes resultados, pelo facto de nós vivemos em comunhão. E diz assim: toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam, vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam pão, ora numa casa, ora na outra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Então, aqui, quando nós lemos este trecho, não é? Este capítulo 2, nós víamos como é que era a vida dos primeiros crentes, não é? E como é que a igreja cresceu na altura, logo após a morte e a ressurreição de Jesus e a ascensão também de Jesus, e depois de ter vindo o Espírito Santo, porque foi ele que deu capacidade, ousadia aos apóstolos para falarem, para fazerem sinais e milagres, para fazerem a diferença no meio daquele povo. E é o Espírito Santo, no fundo, que nos faz viver com esta ousadia e faz-nos também viver em união. Mas eu quero falar apenas em 3 aspectos que eu consegui identificar no facto, como resultado, pelo facto de nós vivemos em união. Há muitos mais aspectos, mas eu, para redimir um bocadinho o tempo, vou falar em apenas 3 aspectos e vou colocar sempre um versículo para vos ajudar a refletir, está bem? Então, o primeiro aspecto, como nós lemos, que aqueles viviam unidos, partilhavam tudo, não é? O que possuíam, então vendiam as propriedades, não é? E depois dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar é que não havia dificuldade, não havia necessidade, porque o Senhor não nos dava em excesso. Porque o excesso não nos faz falta, Ele nos dá o que nos faz falta. Então, de forma a que nós não tenhamos dificuldades. Então, era isso que Ele fazia. Os apóstolos e toda a gente dividia o que tinha, para que não houvesse ninguém no meio deles, no meio dos cristãos, que tivessem necessidades. E havia alegria também, como nós lemos, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração, porque Deus é um Deus simples e nós também às vezes complicamos tanta coisa e não há que complicar, há que ser simples. É o que é. Deus não tem um talvez ou um ni, Ele tem um sim e um não. Acabou. Então nós também devemos ser assim, não sermos indecisos ou complicados, mas sermos simples de coração. Então não havia dificuldade e havia sempre alegria. Este é o primeiro aspecto, porque eles dividiam tudo entre eles. E eu gostava que vocês pensassem dentro deste aspecto, pelo facto de Deus ser o dono do ouro e da prata e ser o dono e o criador de todas as coisas. Portanto, Ele tem o poder de nos dar. Portanto, nada é nosso, tudo o que nós temos foi Ele que nos deu. Portanto, quando nós damos, e damos com alegria e com simplicidade de coração, sabendo que tudo vai ser dividido, que nós falamos também à aula anterior, portanto, Deus reconhece isto, porque
nós não somos egoístas, não queremos tudo só para nós. Então, sabendo que Ele é soberano para nos dar o que já nós temos, se nós dermos porque alguém necessita e porque queremos fazer a diferença na vida de alguém, Deus vai nos recompensar, vai nos abençoar. Porque, portanto, em Ageu, gostava que vocês apontassem para depois lerem, em Ageu 2:8 diz mesmo: Deus é o dono da ouro e da prata, portanto, Ele é o dono do bem material. Depois em 1 de Crónicas 29:12, nós não vamos ler aqui, mas eu gostava que tu lesses depois, diz que Ele governava tudo, portanto, Ele governa todas as coisas e todas as coisas vêm deles. Mas, principalmente, porque Deus gosta de nos ver a viver em união. E agora sim, vamos ler o Salmo 133, do versículo 1. Mas depois em casa tu vais ler até ao 3, pode ser? E este Salmo 133, versículo 1, diz assim: Vejam como é bom e agradável viverem bem unidos aos irmãos. Portanto, isto é fundamental nós percebermos que Deus agrada-se quando nós vivemos em união, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós estamos juntos e ninguém passa dificuldade. E fazer isto, nós fazemos com alegria e com um coração simples, sem dificuldade ou sem pensar no dia da manhã, porque o Senhor diz para nós não nos preocuparmos com o dia da manhã. Segundo aspecto que consegui tirar aqui deste trecho é viver o sobrenatural. E nós começamos a ver isto logo no início. E o sobrenatural vem por causa do Espírito Santo. E é fundamental tu buscares o Espírito Santo para que tu possas entender e viver este sobrenatural. E logo no versículo 43, diz que toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas no meio dos apóstolos. Portanto, os apóstolos eram usados por Deus para fazer milagres e maravilhas. E quando nós estamos em união, nós oramos uns pelos outros, nós motivamos-nos uns aos outros e ajudamos-nos uns aos outros a perceber e a buscar mais o Espírito Santo, porque Ele habita no nosso meio do louvor, da adoração. Então, tu vives, ao viver este sobrenatural, tu tens uma paz e uma alegria que transcende tudo. Mesmo nesta época mais de dificuldade ou de dúvida que estamos a viver, tu tens esta paz que tu não entendes. E às vezes até é difícil de falar com os outros, de mostrar aos outros e que os outros entendam esta paz. Porque esta paz e esta alegria vem do Espírito Santo que habita no nosso ser. E ela dá-nos conforto, é Ele que nos dá a certeza de que nós somos amados, que estamos protegidos, que somos cuidados por Deus. E depois havia milagres e maravilhas a acontecer. E agora quer que tu abras em João 14:12, que diz assim: Digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim, isto era Jesus a falar, faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Portanto, Jesus garantiu-nos, pelo facto de existir o Espírito Santo, porque Ele disse para esperar em Jerusalém pelo Espírito Santo, nós iríamos fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Porquê? Porque Ele iria para o Pai. E Ele está no Pai, está a interceder por nós, está a pedir ao Pai por nós. E este poder não é nosso. Ele habita no nosso ser, mas Ele quer fazer através de nós grandes coisas. A Raquel falou no exemplo de orarmos por um colega doente. Nós podemos ajudar alguém. Por isso é que é importante que nós vivamos este sobrenatural. E o Espírito Santo agrada-se do facto de nós estarmos juntos e podemos fazer juntos grandes coisas. Terceiro aspecto, e estamos quase a terminar, faz a diferença. E faz a diferença porque, tal e qual como no início nós lemos que as pessoas ficavam impressionadas, no fim, no 47, davam louvores a Deus e tinham simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Portanto, tu és aquele que, no meio desta aflição, no meio do mundo, Deus deu-te capacidade, deu-te o dom, deu-te o Espírito Santo para que tu possas fazer a diferença, ser sal e luz. Nós temos batalhado tanto nisto.
porque não é o facto de estares em casa que te impede de ser sal e luz. Não, pelo contrário. Se tu tens vergonha de falar assim para as pessoas, tu podes fazê-lo pela tua rede social. Tu podes ligar a alguém, podes deixar uma mensagem, podes deixar uma música na tua página em que as pessoas possam ouvir e possam ser abençoadas. Faz a diferença. E em Mateus 5,16 diz: do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, dai louvor, tem o coração simples, agradecido pelo que Ele é, pelo que Ele é em ti, e que tu possas fazer principalmente a diferença para que mais pessoas possam conhecer a Jesus. Então, o resultado de nós vivermos em união, e estes 3 aspectos que eu falei, há mais, mas estes 3, que é não teres dificuldade de viver em alegria, viver o sobrenatural e conseguir fazer a diferença no meio do mundo, isto vai levar ao principal propósito de Deus para toda a humanidade. Alguém sabe qual é? Eu acredito que sim, que é a salvação de toda a gente. E tu podes registar aí no teu caderninho, em 1 de Timóteo 2,4, diz: Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É este o desejo de Deus. Portanto, Ele não precisa, Ele quer que tu faças parte deste plano. Tu possas fazer a diferença pelo facto de nós estarmos juntos, sermos igreja e conhecermos a Jesus. Eu queria deixar uma dinâmica, vocês sabem que eu gosto muito de dinâmicas, e quando as dinâmicas às vezes são mais fáceis de entender o porquê a diferença de sermos sal. Então eu tenho aqui um copo, e este copo tem água. E a água vai ser como um mundo, onde nós vivemos e tudo o que nos rodeia, as tentações, e não só a nós, a todas as pessoas. Este é o mundo, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, portanto, é o diabo que cuida dele, digamos assim. Então, porque nós, homens, demos o mundo ao diabo. E este ovo vai simbolizar as pessoas. E eu gostava que tu entendesses como é que as pessoas vivem neste mundo sem Jesus. Então, olha, se calhar vou baixar o telefone, é mais fácil para que tu consigas ver. Boa. Então, como é que as pessoas reagem a este mundo? Elas afogam-se neste mundo. Como tu vês, o ovo foi para baixo e significa que a pressão do mundo faz com que elas sufoquem. Todas as tentações, todos os problemas, toda a angústia, mesmo que haja um resto de alegria ou de felicidade, ela é momentânea, porque passa, qualquer prazer passa e elas vivem sufocadas. Mas eu vou tirar o ovo, mas quando tu desejas fazer a diferença, eu vou-te mostrar o que acontece. Isto é sal. Tu estás no mundo. Tu não fazes parte, ou tu não pertences ao mundo, pertences a Deus, mas tu estás no mundo. Portanto, é do teu dever fazer a diferença nele. Então eu pus sal na água. E agora quero que tu vejas quando tu fazes a diferença na vida de alguém. Isto é uma pessoa que está no mundo, mas próxima a ti. Ela já não está tão sufocada. Então que tu possas ser a diferença neste mundo. Foi aquele sal que eu coloquei. Jesus, que habita em ti, quer fazer por ti muita coisa e através de ti ainda mais. Por isso, eu quero que tu reflitas nesta semana e o meu desafio para ti é que tu possas fazer a diferença na vida de alguém, ou na rede social, ou telefona para alguém, ou haja um novo vizinho teu que seja idoso e que não possa ir às compras e que tu possas ajudá-lo através de ou ir lá fora com o cão, imagina, passear o cão do vizinho, seja como for, mas que tu possas fazer a diferença. E principalmente este é o resultado,
pelo facto de nós sermos igreja e corpo de Cristo, tá? Então, faz a diferença na vida de alguém e vais ver que o resultado que tu vais ter vai ser grande. Olha, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e nós te amamos muito, estamos cheios de saudades vossas, mas vocês já sabem, participem lá no grupo, metam um comentário, qualquer coisa, para também nós sabermos como é que vocês estão, tá bem? Até para a semana.